Fala pessoal, Thiago aqui de novo, dessa vez com duas câmeras aqui, provavelmente as duas câmeras mais pedidas mirrorless hoje em dia, as que mais saem da linha R da Canon e que gera certas dúvidas para vocês em relação a qual delas escolher, qual vai funcionar melhor no workflow de vocês. Para isso eu estou trazendo aqui um vídeo que seria um vídeo comparativo entre essas duas câmeras, já que eu tive as minhas experiências com cada uma delas, né? Tive as minhas experiências isoladamente fazendo um vídeo review de cada uma. Hoje elas estão aqui comigo novamente para eu gerar algum conteúdo, né? E também aproveitar para fazer esse vídeo, já que recebo muitas perguntas a respeito de qual delas escolher, né? Eu acho que esse vídeo pode ajudar. Vamos deixar claro aqui que esse vídeo aqui é baseado nas minhas opiniões, na minha experiência que eu tive com essas duas câmeras e, lógico, nas especificações técnicas para eu gerar essas conclusões e dicas que eu passo aqui para vocês. A Canon é uma parceira do canal no sentido de disponibilizar produtos, como disponibilizou novamente essas câmeras, para eu gerar essa discussão aqui, gerar essas conclusões para passar para vocês, mas não tem influência absolutamente nada do que eu estou falando aqui. Agradeço vocês também que apoiam o canal Thiago Rodrigues na medida que conhecem os meus produtos e serviços. Eu vou deixar aqui o site, o link do meu site pessoal, thiagorodrigues.net, que foi inclusive remodelado e que vocês acessando ali, vocês vão com certeza ajudar o canal. Vamos embora para a primeira dúvida, que é a mais frequente, que mais me perguntam: qualidade final de imagem ou fotografia, R6 Mark II, R8, tem diferença? Pessoal, não tem diferença entre a qualidade de foto e vídeo dessas imagens aqui, se você comparar lado a lado, colocar aí no seu visor lado a lado e comparar. Elas têm, pessoal, o mesmo sensor, ambas são sensor full frame, tem o mesmo sensor, o mesmo processador, a mesma qualidade de autofoco, elas são idênticas nessa entrega. A questão é o quanto cada uma vai aguentar, entre outras coisas que eu vou passar logo mais. E na foto a mesma coisa, em relação a outras características mais, para pegar uma simples foto batida de cada uma com as condições iguais entre as duas no mesmo lugar, no mesmo tripé. Ou um sampler, né? Um pedaço ali de um vídeo pequeno feito nas mesmas condições com as duas no mesmo lugar. Tem diferença entre elas? Não vai ter diferença. A diferença entre preço delas, né, de uma para outra, são outras coisas que vão competir ali para estar fazendo com que exista diferenças, né, entre elas, e que você deveria se atentar a isso na hora da escolha. Porém, qualidade final de foto e vídeo, as duas são iguais. Vamos começar aqui com a primeira diferença significativa entre elas, o corpo, né? O form factor aqui, o corpo delas são diferentes. R6 Mark II, muito maior, se você parar para pensar, olhar aqui, pegar a parte ergonômica aqui de pegar, ela é diferente da R8, ela é maior e mais pesada, obviamente. Para quem busca portabilidade, obviamente que quanto menor, mais fácil de você portar ela por aí ou levar, carregar e tudo mais. A R8 então leva vantagem nesse sentido. No caso de ergonomia, na minha opinião, né, tem coisa que não adianta, quanto maior, pode ver aqui essa pegada da R6 Mark II, ela é melhor, encaixa perfeito na mão. Então, quanto menor, mais portátil, quanto maior, normalmente eles conseguem fazer um corpo mais ergonômico, mais gostoso ali de você trabalhar no dia a dia, e existe essa diferença fisicamente. Outra coisa, você tem aqui na R6 Mark II a janelinha, né, que protege o sensor e que ela abre quando você liga ela, tá com uma lente aqui, você liga, ela vai abrir, quando você deixa desligada, ela tá aqui fechadinha, protegendo o sensor. Na R8 você não tem essa janelinha, não vai ter essa proteção, ela já está aqui com o sensor totalmente exposto. Mais uma diferença significativa, as baterias que elas usam, elas têm baterias diferentes. A R8, no caso, usa uma bateria pequenininha, que é a mesma bateria da R10, da SL3, que é aquela LP-E17, e obviamente vai ter uma menor duração. Embora a R8 ela é bem econômica em termos de sugar a energia da bateria, você vai ter uma durabilidade menor do que a R6 Mark II, que vem com as tradicionais ali LP-E6NH, que já vem em diversas outras câmeras mirrorless aí da Canon, e vai te proporcionar mais tempo de uso, né? A gente acredita aí, se for fazer testes, mais ou menos 2 horas de tempo de gravação ininterrupta em vídeos, por exemplo 4K, o que é bastante coisa, você já consegue com a R6
Mark II. No caso aqui da R8, nós estamos falando dessa bateria, uma durabilidade aí de uso contínuo em vídeo de 1 hora e pouquinho, mais ou menos, não chega ali 1h10 no máximo, e você teria que trocar a bateria. Vantagens, desvantagens, é você que vai ter que tomar essa decisão, já que as baterias da R8 são bem mais baratas também, e você pode comprar mais baterias, elas são mais portáteis, né, menorzinho, você consegue levar facilmente no bolso, por exemplo, algumas delas. Essa aqui um pouco mais cara, né, aliás, bem mais cara esse tipo de bateria da R6 Mark II do que da R8, mas provavelmente você com uma só ou duas já vai resolver todo o seu dia de workflow. Uma outra diferença, e essa bem significativa, é que a R6 Mark II, ela tem o IBIS, né, o In-Body Image Stabilization, que é a estabilização no sensor. Se você pegar e dar uma olhada no sensor, você vai ver que ele fica até chacoalhando ali dentro, porque o sensor ele tá ali feito para ajudar na estabilização, que em conjunto com as lentes, no caso que tem estabilização na própria lente, você tem uma estabilização ainda mais poderosa, te dando mais benefícios. E no caso da R8, o sensor está aqui fixo, ele não vai ter, você só vai contar com o IS, que é uma estabilização eletrônica, que pode ser gerada também, vai gerar um pequeno crop ali na imagem, mas é uma estabilização eletrônica, né, feita através de software. No caso aqui, você conta com esse IBIS que vai fazer diferença. Como que pode fazer diferença um IBIS desse em relação a ter ou não ter? Por exemplo, na fotografia faz muita diferença se você usar, por exemplo, o shutter speed, né, velocidade do obturador, velocidades mais baixas, ou seja, números ali mais baixos, onde qualquer tremidinha na mão resultaria provavelmente numa imagem tremida, né, numa imagem que não fique nítida. Com um sensor estabilizado, principalmente com lentes também com IS juntos, né, somados, você consegue usar ali shutter speed bem baixo, né, essa velocidade do obturador bem baixa, e você consegue usar desses benefícios, né, ter imagens fotográficas mais nítidas sem perigo de tremer, já que o sensor vai estar te ajudando. No vídeo também existe vantagem, dependendo da situação, né? Se você está ali filmando com a mão parado, jamais vai fazer o papel de gimbal, mas você consegue, se você estiver parado sem andar, só movimentando, segurando ela, um sensor desse aqui faz diferença em relação a te entregar imagens mais estabilizadas. Em relação à fotografia, você vai ter uma diferença que pode ser, né, considerável para quem está usando ali, dependendo do tipo do workflow, que são as fotos por segundo que cada uma consegue gerar no obturador mecânico. A R8 você consegue tirar até 6 fotos por segundo no obturador eletrônico, ou seja, a cada segundo, né, passado você consegue tirar 6 fotos consecutivas. Já com a R6 Mark II você consegue 12 fotos por segundo. A cada segundo passado você consegue registrar 12 fotos. Aí essa diferença, né, em relação ao obturador eletrônico, para quem precisa de muita foto, quem tem que decidir isso é você, né? São poucos os casos ali que eu enxergo uma necessidade tremenda de você capturar cada detalhe de cada segundo para depois talvez escolher uma foto perfeita, ideal. É óbvio, para quem gosta ali de segurar o dedo e ter o máximo de foto possível, às vezes pegar cada piscar do olho da pessoa e entender qual é o melhor momento ali, qual foto escolhida entre essas que poderia ficar melhor, você leva uma certa vantagem, mas na maioria dos tipos de trabalho aí de você tirando foto, não acho isso expressivo. Quem vai dizer se isso é importante ou não, essa diferença, é você, e obviamente a R6 Mark II é mais poderosa. Em relação à qualidade de vídeo, que eu já mencionei e falei aqui para já tirar a dúvida logo no começo desse vídeo em relação à qualidade, né, se existem diferenças entre elas, né, eu não mencionei ainda uma questão. A R6 Mark II, ela consegue te entregar numa saída HDMI, ou seja, se você plugar um gravador externo aqui que tem essa capacidade, você consegue jogar nessa parte externa 12-bit RAW 6K. Você consegue uma imagem então em RAW 6K, que eu ainda não tive essa oportunidade de testar, mas eu acredito que deve ficar muito próximo do arquivo da R5C, deve ficar com uma qualidade excelente. Mas falando interno no cartão de memória delas, você consegue gravar
em 4K até 60 fps em 10 bit 422. É uma qualidade muito boa, né? Praticamente é o standard hoje em dia do que se usa, né? Então você já consegue imagens belíssimas, como eu mostro para vocês aí ao longo dos reviews que eu fiz aqui no canal. Mostro algumas imagens novamente aqui. Elas são imagens perfeitas, né? Eu adoro as imagens dessas duas câmeras aqui. Full frame, vai desfocar bastante. Já com o mount RF, você pode utilizar as belíssimas lentes com o bocal RF, com toda essa nova tecnologia da Canon, da série L inclusive, as lentes também STM que são rápidas, precisas, excelente, tudo isso você consegue usufruir com essas duas câmeras. Você pode inclusive usar o parque de lentes anterior com o mount EF que você tenha, com os adaptadores aí, com o adaptador original da Canon, vai te possibilitar usar o autofoco também, tudo funciona normalmente. Então neste ponto, em relação à qualidade de vídeo entregue das duas 10 bit 422 em 4K até 60 fps, você vai ter uma qualidade excelente com essas duas. Uma outra diferença entre elas aqui que é considerável são aqui os slots de cartão de memória disponível, que uma tem uma a mais que a outra, né? No caso da R6 Mark II, existem 2 slots para cartão SD que você pode colocar aqui. O recomendável, né? O recomendado é que você use os cartões V90 para gravar nessas altas qualidades aí que essas câmeras proporcionam, e na R8 você tem apenas aqui um slot para você colocar. Diferenças praticamente vai ter nas opções de escolha que você vai ter, por exemplo, como redundância, ou por exemplo em fotografia, gravar RAW, imagens em RAW em um cartão e no outro JPEG, para você separar melhor isso, se organizar da sua forma. Então mais possibilidades de slot te permite aí algumas coisas a mais, e obviamente isso aqui vai se encontrar na R6 Mark II, que é uma câmera mais cara do que a R8. Bom, vamos lá para a parte das conclusões, né? A parte conclusiva que eu acho que é a que todo mundo espera e que seria a parte da recomendação, dependendo aí do workflow, dependendo do tipo de trabalho que você tem. Por que que a R6 Mark II, então, ela custa, né, $1.000 em termos de, falando em preços lá de fora, né, em torno de $1.000 a mais do que uma R8. Nós estamos falando de $2.500, $1.500 para a R8, $2.500 aqui para a R6. O que realmente, o que tá em jogo aí nessa diferença de valor? Diante de algumas coisas que eu passei para vocês, tem mais algumas coisinhas importantes em relação ao uso delas, que eu acho que é isso que vai levar vai fazer a maior diferença na hora de vocês escolherem qual delas vocês vão comprar. A R6 Mark II, pessoal, é uma evolução da famosa e tradicional R6, que eu recomendei demais aqui ao longo dos anos, e que existia alguns probleminhas. Não é uma questão de probleminha, mas dependendo do workflow da pessoa, dependendo do tipo de uso, se ela tivesse um uso intenso ao longo do dia em relação a gravar vídeos, a R6 existia alguns probleminhas que foi totalmente corrigido aqui com a R6 Mark II, principalmente no que diz respeito ao tempo de gravação, ao limite de gravação, esse tipo de coisa. Essa câmera aqui não vai ter limite de gravação e provavelmente você não vai saber o que é superaquecimento com essa câmera aqui ao longo do uso que você vai ter. Isso significa que essa câmera aqui você vai poder utilizar, por exemplo, em podcasts, em gravações ininterruptas pelo tempo que for necessário, né? Já que ela não vai ter esse problema de esquentar, você vai poder fazer uma gravação, né, de podcast ou transmissão, deixar ela ligada e você não vai ter esse tipo de problema. Já a R8, ela como eu falei, ela vai entregar as mesmas qualidades aí finais em relação à foto e vídeo da R6 Mark II, porém, ela é já mais limitada a isso, né? A própria bateria dela já não vai durar todo esse tempo que duraria essa, para você ter um uso contínuo sem precisar parar para uma eventual troca de bateria. E aqui, dependendo do uso, poderia acontecer algum tipo de problema em relação ao superaquecimento, já que ela não foi feito pensando em ficar usando horas e horas ininterruptamente, gravando ali em 4K, dependendo das altas taxas que você escolha. Então, nesse caso, se você está pensando em gravar podcasts, em gravações ali, depoimentos muito longos, pessoas falando o tempo inteiro ali com o REC apertado de forma contínua, sem dar uma pausa,
certamente a R6 Mark II é a câmera certa para você escolher. Se você for um fotógrafo estilo aí, um fotógrafo que precise usar o máximo do equipamento e diversificar ao máximo, né? Você usa muito do equipamento e você necessita ali tá utilizando às vezes shutter speed baixo, você gosta de filmar, no caso filmar e fotografar, no caso mais à noite, onde essa estabilização, esse IBIS aqui presente no sensor vai fazer diferença, a R6 ela é mais recomendada para você, já que você usando ali uma velocidade do obturador mais baixa, você consegue imagens mais estabilizadas ali com a mão, sem precisar de um tripé, é aquele pontinho a mais ali, aquele chegar um pouco mais distante do que com uma R8, né? No caso, em condições exatas ali, na maioria dos casos, a imagem de uma fotografia seria igual, bem como uma imagem de vídeo também. Mas se você curte também fazer muito vídeo na mão e quer contar com aquela ajuda extra do sensor estabilizado mais a lente estabilizada, nesse caso assim, mais de filmar também estilo ali com a mão, sem uso de gimbals, com esse produto aqui você vai ter uma diferencinha também, para melhor no seu dia a dia. Se o seu negócio é trabalhar mais o dia a dia com uma câmera na mão, mais ergonômica, né, uma que encaixa bem ali, que te dá mais prazer na hora de você usar, como eu falei aqui, câmeras maiores elas tendem, né, a ter essa ergonomia melhor aqui e vai ter menos trocas de bateria, provavelmente você com uma ou outra bateria aqui você já consegue resolver todo o workflow do seu dia. Provavelmente a R6 Mark II pode ser uma pedida melhor, né, pode ser uma escolha certa a fazer nesses casos. Então tudo vai depender, na verdade, do seu workflow e do seu estilo ali, o que você gosta, né? Em contrapartida, uma R8, por exemplo, ela é mais leve, mais facinho de você carregar para onde você quiser. Se você for uma pessoa que viaja demais, faz takes rápidos, gosta de apertar o REC, pausar, apertar o REC, pausar, fazer takes momentâneos ali, essa câmera aqui pode ser a pedida certa para você, já que é mais fácil de você carregar para onde você quiser e não vai, com certeza, repito, você não vai ter problema nenhum com nada do que eu tô falando aqui. Você não vai ter problema do que possivelmente aconteceria em casos mais extremos, mais assim, de usos intensos, que aí sim a R6 seria a escolha certa a fazer. E por último, e não menos importante, o fator preço, né? Já que uma está $1.000 a menos do que outra. A R8, ela custa em valor de mercado lá fora $1.000 de diferença. Falando em reais, no Brasil, com todos os impostos e tudo mais, esse valor fica ainda mais expressivo. E pode ser, assim, a total diferença entre vocês ter ou não ter, ou a escolha de uma delas depender totalmente disso. O que eu posso afirmar é que a R8, em termos de qualidade final de foto e vídeo, você terá a mesma qualidade se gravada dentro do cartão aqui interno, né, no cartão de memória SD, que é o que a maioria esmagadora das pessoas vão fazer com essas duas câmeras, a não ser que use o RAW externo da R6 Mark II. Então, você vai estar super bem suprido com a R8 também. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter ajudado com esse vídeo aí. Me diz nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dessas câmeras ou se pretende comprar uma delas, eu espero ter ajudado. E é isso. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.